Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Então, alunos, bom revê-los. Hoje a nossa aula ela é um pouco diferenciada e eu vou explicar o porquê. Vocês já estão habituados a termos durante a disciplina, ou melhor, durante o período que se aproxima das avaliações, um período naturalmente de recapitulação dos assuntos estudados ao longo do bimestre. Como as nossas avaliações elas começarão logo mais, então a partir das nossas aulas de hoje nós vamos começar as atualizações, as correções, as atualizações de pendências e, naturalmente, aqueles livros, como o caso do livro didático ou do próprio livro de atividade, em que você deverá ter uma cautela e atualizar o que for necessário. Esse período é um período importante e de muito vamos colocar da seguinte maneira, de suma importância para que você entenda a importância dos nossos conteúdos. Na verdade, eu gostaria de colocar uma ressalva. Ao longo do bimestre, todos os conteúdos pontuados foram importantes. Isso é evidente. Mas como nós precisamos filtrar os conteúdos para que a sua avaliação não fique de maneira tão pesada, na nossa aula de hoje, então eu direi a você qual é, ou melhor, quais são os assuntos que você deverá ter mais atenção, que você deverá ter ali na hora de você estudar uma atenção mais profunda, mais detalhada, inclusive mais coerente. Por quê? Vamos imaginar que de 5 assuntos trabalhados ao longo do bimestre, 3 assuntos foram trabalhados no teste que vocês realizaram. 2 assuntos, então, constarão na sua avaliação bimestral. É claro que isso é um jogo, vamos colocar como um jogo, uma dinâmica que é feita com o intuito de te ajudar para que você não fique com uma carga, ou melhor, uma sobrecarga de conteúdo, já que a nossa disciplina ela deve ser leve, deve ser tranquila, deve te trazer reflexões acerca da língua que você fala e da língua que você escreve. Então, para hoje, eu gostaria de uma atenção de vocês, um detalhe, um carinho especial ao nosso conteúdo, porque nós faremos uma recapitulação dos assuntos estudados ao longo do nosso bimestre, do nosso segundo bimestre. E é importante que vocês tenham isso em mãos, porque graças a este, ou melhor, a esta recapitulação, você vai ter domínio de alguns conteúdos que podem ser, para alguns alunos, ser mais tranquilos, para outros um pouquinho mais trabalhosos, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. Por isso, a importância desse estudo da nossa aula de hoje. Você relembrar alguns tópicos que podem estar adormecidos em algum momento, ou você simplesmente aprofundar a análise sobre o tópico específico. Então, eu gostaria de que vocês aproveitassem a nossa conversa de hoje, ela é de suma importância, anotem, façam as devidas evidências para que assim você possa, então, treinar, praticar e questionar logo mais. Deixarei para hoje, então, um exercício de fixação de conteúdos. Este exercício será trabalhado ao longo da semana, a semana anterior às avaliações, a fim de que você possa, naturalmente, como eu estou comentando com vocês, ter uma prática habitual do que você está estudando na nossa disciplina, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade proposta de hoje. Então, turma, tela projetada, vamos dar início então à abordagem, à explicação do nosso conteúdo
hoje. Vale lembrar que nós já trabalhamos todos esses conteúdos. A abordagem de hoje diz respeito, veja bem, diz respeito a uma recapitulação para que você esteja a par dos conteúdos que vão cair na sua avaliação. Nós já passamos por um período dos testes, hoje então nós vamos dar ênfase aos conteúdos da sua avaliação, da prova. Aliás, prova não, vamos colocar como avaliação mesmo, que é apenas um método que eu tenho para saber como que você está aprendendo, tendo contato com a minha disciplina. É o método que tem um retorno seu. Então, aqui eu coloco para vocês alguns assuntos que são os assuntos que cairão naturalmente na avaliação. Acentuação gráfica, o mesmo assunto que caiu, inclusive, no nosso teste, substantivos concretos e abstratos, grau dos adjetivos e pronomes. Nada é novidade aqui. Talvez o que seja não novidade, mas um assunto realmente novo que cairá em algum requisito avaliativo, seja grau dos adjetivos e pronomes. Os outros dois assuntos vocês já estão familiarizados, não é verdade? Vamos ver então. A primeira situação é que essa atividade ela deve ser copiada e respondida no caderno. Lembrando que o seu caderno constitui uma parte da sua nota, tá? Da sua nota, que deverá ser naturalmente somada à nota do livro, nota de teste, questionário, etc. Mas você também pode imprimir essa atividade, colar no seu caderno, não tem problema. Assim você ganha tempo, ok? De alguma forma, eu quero que você desenvolva essa atividade porque ela é de suma, ela é de extrema importância para a sua avaliação. Como hoje nós estamos nessa semana de avaliação, vale lembrar, então, que nós trabalharemos durante a semana inteira a recapitulação. E eu detalharei durante a semana esta atividade de recapitulação. Okay? E estarei lembrando sempre sobre as atualizações, sobre o seu material que porventura esteja pendente para que você possa atualizar de imediato. Ok? Vamos lá. Vamos observar a nossa primeira questão. E aí eu vou pontuando, comentando, relembrando algo que pode estar adormecido aí na cabecinha de vocês. Vamos ver o que diz. A mesma regra de acentuação que vale para rápida, ou seja, a palavra rápida, vale também para. Vamos pensar. Rápida, nós temos uma palavra que é trissílaba, e se você parar para pensar, nós temos aqui esta palavra acentuada. Vale lembrar que nós temos também, em se tratando de sílaba tônica, a contagem do fim para o início. Então, a última sílaba, caso ela seja a tônica, a forte, ela deverá ser uma oxítona. Se ela for anterior, ela deverá ser uma paroxítona. Se ela for a antepenúltima, ela deverá ser uma proparoxítona. Se nós pararmos para observar, a sílaba que está acentuada é a sílaba ra, né? De rápida, é a sílaba ra. Então, nós vamos observar que não é da, não é pi e não é ra. Ou, perdão, não é da, não é pi, é ra. Pronto. Então, nós temos uma proparoxítona. Então, a questão, ela pede para identificarmos outras palavras que também sejam proparoxítonas, para que assim nós possamos encontrar a alternativa correta. Vamos dar uma olhada, então, com muita cautela. A, mutável. Olha só a palavra mutável. Mutável. Ela tem 3 sílabas, tá? Ó, ela tem 3, vou colocar aqui, ela tem 3 sílabas. Mutável. Mutável. Mas o tá, que é a penúltima sílaba, é a mais forte. Então, nós não estamos procurando paroxítona, nós estamos procurando proparoxítona. Então, a letra A, ela já cai por terra. Não é a alternativa que nós estamos procurando. Ou melhor, pela qual nós estamos procurando. Mas vamos dar uma ênfase até o final, só para comentar, ver as regras, relembrar. Nós olhamos aqui agora estaríamos. Estaríamos. Olha, uma palavra polissílaba. E aí você vai observar o seguinte, a sílaba tônica está no ri, né? Estaríamos. Olha, então se está no ri, mos,
é a última sílaba, a é a penúltima sílaba e o ri é a antepenúltima sílaba. É a palavra pela qual nós estamos procurando, uma proparoxítona, não é verdade? Mas não pode ser a letra A, porque a palavra mutável não é proparoxítona. Ok? Então, veja, você deve levar em consideração essas observações que são postas aqui no nosso exercício, no nosso material. Vamos olhar agora a palavra vírgula, tá? A palavra vírgula, nós vamos observar que tem, ó, vírgula, 3 sílabas. Vir é a nossa sílaba tônica mais forte, ela já está acentuada, e ela está acentuada justamente na antepenúltima, sendo a nossa proparoxítona. Verdade? Perfeito. A palavra admissíveis, admissíveis, é a D, porque o A não pode ficar sozinho numa sílaba, perdão, o D não pode ficar, perdão, numa sílaba. A palavra, ou melhor, a consoante sozinha, ela não constitui uma sílaba. É preciso ter uma vogal para constituir uma sílaba. E se você parar para observar, a sílaba tônica está no si, né? É uma paroxítona. A nossa alternativa, a letra A, nós temos 2 paroxítonas e 2 proparoxítonas, mas não é o que nós estamos procurando. Então, devemos olhar para as outras alternativas. Vamos ver, vírgula, já sabemos que é uma proparoxítona. Simbólica, simbólica. Opa, a sílaba tônica está no bó, né? Então, se ela está no bó, é a antepenúltima sílaba tônica. Está acentuada. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, vírgula é proparoxítona, simbólica proparoxítona. Opa, estamos encaminhando bem. Vamos ver símbolo. Opa, símbolo, símbolo. 3 sílabas. A antepenúltima é a sílaba mais forte, que é sim. E nós vamos parar para observar que, se ela é a mais forte, ela é uma proparoxítona. Olha, estamos encaminhando 3 proparoxítonas seguidas. Será que é a alternativa pela qual nós estamos procurando? Vamos ver. Em seguida, nós temos a nossa palavra hieróglifos. Opa, nem preciso pensar muito. Róglifos. Olha que o ró é a nossa antepenúltima sílaba, porque aqui tem o gli e tem o fos, né? Hieróglifos, né? Então, você vai observar que nós temos uma outra proparoxítona. Então, a alternativa que você deverá marcar um X, assinalar, a alternativa que corresponde à mesma regra de acentuação que vale para a palavra rápida é a alternativa de letra B, ok? Perfeito. Encontramos aqui a nossa alternativa, encontramos a nossa resposta e agora nós podemos continuar aqui com o nosso exercício. A segunda questão é uma questão muito tranquila de ser trabalhada, muito boa. Nós temos aqui o seguinte: justifique a situação gráfica das seguintes palavras. Muito boa. Inclusive, no nosso teste, nós tínhamos questões similares e alguns de vocês não conseguiram justificar a acentuação. Agora é o momento perfeito para você conseguir justificar a acentuação correta de cada palavra. Vamos olhar aqui para a alternativa de letra A. Nós temos a palavra pântano. Pântano. Nós temos 3 sílabas, mas a antepenúltima é a sílaba mais forte. Se ela é mais forte, então significa dizer que ela é uma proparoxítona. Então, qual vai ser a acentuação? Qual vai ser a justificação de acentuação que eu devo colocar? Pensem. Se você então pensou que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, você acertou a justificativa. Pântano, você deverá então justificar. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Perfeito. Letra B, nós temos a palavra herói. Olha, uma oxítona. Mas observe que nós temos uma oxítona com ditongo aberto. E é apenas isso que você deverá escrever. Todas as oxítonas com ditongo aberto deverão ser acentuadas. Continuemos. Vamos olhar aqui para a nossa palavra da letra C, tórax. Tórax.
é uma palavra paroxítona, não é verdade? Mas vamos observar que nós temos um erro aqui, e este erro foi proposital, ok? Nós temos a palavra tórax, e ela está escrita como tórax, tá? Tórax. Não é a palavra tórax, é a palavra tórax. Olha aqui o que foi proposital. Eu coloquei realmente para ver se você conseguia observar que a palavra tórax é uma paroxítona e não é uma oxítona, ok? Nós temos aqui o seguinte, a sílaba que deve ser acentuada, melhor, a vogal é a vogal O, tá? Você vai então corrigir e vai justificar que todas as paroxítonas terminadas em X devem ser acentuadas, ok? Então veja o quanto você deve ser atento às regras de acentuação. Vamos ver a próxima. Após. Opa! Após é uma oxítona. Após tem duas sílabas, termina em O, seguido de S. Então, toda oxítona terminada em U, seguido não de S, deverá ser acentuada tranquilamente. Juízes, você deverá me dizer. Já te disse até a letra D, então eu quero que você faça a letra E, a letra F. Opa, a letra F é uma paroxítona, a letra E é uma paroxítona, a letra G é uma paroxítona. Mas por que elas são paroxítonas? É essa justificação que eu quero. Por exemplo, juízes, nós temos uma paroxítona que tem o hiato. Pensem. Caráter, olha qual é a terminação final da palavra caráter. Ela termina em R, né? Então, toda paroxítona terminada em R deverá ser acentuada. Mas, enfim, é a acentuação, é a justificativa que você deverá dizer a mim. Ok? Tranquilo. É um trabalho muito tranquilo. Assim como a letra G, H, I, J, K. Tá? Então, são palavras que você deverá justificar a acentuação gráfica. Muito simples, muito tranquilo. Ok? Vamos ver, então, qual é a nossa alternativa de número 3, tá? Indique o item no qual os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação da palavra nódoa. Nódoa, nódoa, nódoa. Pensem, nós temos duas sílabas. Nódoa é uma paroxítona. E essa paroxítona, se você observar aqui no finalzinho dela, é uma paroxítona terminada em ditongo oral crescente. O O ele é fraco, ele é semivogal e o A é vogal. Então, toda paroxítona terminada em ditongo oral crescente deverá ser acentuada. E nós temos ânsia. Opa, ânsia, ânsia. Tem duas vogais no final, na verdade. E nós temos aqui, inclusive, uma ânsia, um ditongo oral crescente. É o que nós estamos procurando, na verdade? É o que nós estamos procurando. Mas observem, nós temos aqui a palavra âmbar. É uma paroxítona, mas segue a regra que nós estamos procurando? Não, porque aqui ela é terminada em R. Nós não queremos nenhuma paroxítona terminada em R por enquanto. Então, já vamos descartar a alternativa A. Vamos olhar para B. Míope. Míope. Será que é? Ima. Ima. Cálice. Opa, só pela palavra cálice, nós já vamos descartar, porque cálice é uma proparoxítona. Mas eu fiquei encucado com míope. É miope ou é míope? Nós temos uma dissílaba, né? Míope. Míope. Tá? Então você vai observar aí que nós temos uma paroxítona, mas que paroxítona? Como que esta paroxítona? Por que ela é acentuada? Eu quero que você pense sobre essas regras. É importante que você pense sobre cada uma, já que nós estamos estudando, tirando este momento para estudar para a nossa avaliação, ok? Míope. Ima é fácil. Ima é uma paroxítona terminada em A, na verdade, A com o tio. Lembrando que o tio é um sinal gráfico, ele não é um acento. Ok? Vamos ver a próxima. Água. Opa, uma paroxítona. Tem duas sílabas. Água.
E a última sílaba, ela termina com um ditongo oral crescente e é uma paroxítona. Olha, segue a mesma regra que nódoa. Vamos olhar tênue. Opa, mesma situação. Tênue é uma paroxítona. A última sílaba, ela tem ali o encontro vocálico, é um ditongo, tá? Nós temos aqui um ditongo oral crescente. O U, ele é mais fraco, é chamado de semivogal, e o E, ele é a vogal mais forte, ela é pronunciada com uma tonalidade mais forte, tá? É chamada de vogal. Então, aqui nesse ditongo, que é o encontro vocálico, nós temos fraco e forte. O som ele cresce, por isso que é chamado de ditongo oral. Oral porque não tem índice nem nada que indique nasalização, que é o caso do tio, tá? Crescente. Ditongo oral crescente. Então, olha, duas palavras seguidas que seguem a mesma regra de nódoa, da palavra nódoa. Vamos ver supérfluo. Olha que maravilha. Supérfluo é uma paroxítona. E aqui, ó, veja, fluo, superfluo. O U, ele é fraco, ele é chamado de semivogal. O O, ele é forte, ele é chamado de vogal, tá? Então, nós temos aqui um ditongo oral crescente. Que legal! As três são paroxítonas, as três são acentuadas porque elas terminam, são paroxítonas que terminam com ditongo oral crescente, da mesma forma que nódoa, tá? Então vejam, turma, que nós acabamos de encontrar a alternativa pela qual nós estávamos procurando. Muito bom, né? Muito bom estudar a língua portuguesa, porque você consegue observar esses nuances, essas transformações, essas modificações, a forma como a língua é trabalhada. Interessante, né? Muito interessante. Vamos ver a próxima questão? A próxima questão ela já fala sobre um assunto. Agora nós vamos deixar um pouco em stand-by a acentuação gráfica, que é um assunto que nós trabalhamos de modo exaustivo durante o primeiro bimestre. E agora nós vamos focar nos nossos substantivos de forma inicial, nos nossos substantivos que são concretos e abstratos. Lembrando que em sala de aula e na nossa videoaula, em algum momento em que nós trabalhamos os substantivos, eu comentei que todo substantivo concreto, ele é independente. E todo substantivo abstrato, ele é dependente, tá? Eita, compliquei, né? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte: você, no seu processo de alfabetização, para que a sua professora pudesse alfabetizar vocês de uma maneira mais fácil, ela disse que o concreto era o que era palpável, o abstrato é o que não era palpável, é o que era invisível, tá? Mas, na verdade, não é bem desta maneira. Quando o aluno chega, por exemplo, no ensino médio, que é a série que você está agora estudando comigo, a primeira série, o aluno ele começa a ter certas, vamos colocar aqui como confusões, porque ele aprendeu de uma forma, mas na verdade é de outra forma. Ele aprende de uma forma porque para a professora que está lecionando é mais fácil dele entender o processo de alfabetização daquela maneira. Só que a gente acaba caindo neste erro. E como eu quero que você pense sobre a língua que você fala, a língua que você escreve, então quero que você pense sobre o conceito de concreto e abstrato. Volto a dizer que o que é concreto é o que é independente. Se eu olho, por exemplo, a palavra escola, tá? A palavra escola, ela é independente, embora independente no sentido de que ela não depende de outros seres para que ela possa existir. É neste sentido. Ela existe ali, mas ela não necessariamente depende de outro ser para existir. Os alunos, por exemplo, indo à escola ou não à escola, ela continua lá, de modo independente. Isso, então, é ser um substantivo concreto. Em relação à palavra medo, por exemplo,
Para que se tenha medo, é preciso ter um ser humano que sinta esse sentimento, essa sensação. Então, é dependente. O medo, ele é dependente de um ser humano. Então, para isso, nós temos um substantivo abstrato. Este é o conceito do que é dependente e do que não é dependente, o que é independente, ok? Então, observe toda essa situação. Todos os sentimentos, todas as ações humanas, elas sempre serão substantivos abstratos. Sempre, tá? Todos os personagens, por exemplo, da fauna, do folclore, enfim, dos mitos, eles sempre serão concretos, substantivos concretos, ok? Então eu já vou te ajudar, já dou essa dica de antemão para que você não fique depois com uma confusão na sua cabeça. Medo, nós acabamos de falar que é um sentimento, ser humano, é dependente do ser humano. Então é um substantivo abstrato. Lobisomem já é um personagem do folclore. Todo personagem de folclore, ele sempre vai ser um substantivo concreto. Por quê? Ele existe de maneira independente. Embora o ser humano tenha criado em outro momento, mas ele é um personagem que não depende de nada para existir. Tá? Ele foi criado e ele continua fazendo parte da concepção humana, passando de cultura em cultura, de forma independente, tá? Que o próprio ser humano leva isso à frente. Assim como a bondade. Na verdade, a bondade é que nós já temos um sentimento, uma virtude humana. As virtudes, sentimentos, ações humanas, elas são enquadradas, colocadas dentro de uma classificação que são os substantivos abstratos, ok? Então, medo é abstrato, lobisomem é concreto, bondade, então, é abstrato, ok? Honestidade, da mesma forma que bondade, é abstrato. Tá? Escola, como eu comentei há pouco, é um substantivo concreto. Ok? Chegamos então à quinta questão, que maravilha. Marque a única alternativa que tenha substantivos, respectivamente, abstrato, concreto e concreto. Que maravilha! É uma questão muito boa de se pensar, viu? Por exemplo, fada está na mesma linha de ideia da palavra lobisomem. E eu disse que lobisomem é concreto. Então, fada automaticamente será um substantivo concreto. Já não pode ser a letra A, porque a primeira que ele pede é um substantivo abstrato. Mas vamos olhar as outras alternativas, melhor, as outras palavras que compõem a alternativa A. Fé. Fé é inerente ao ser humano. É dependente, o ser humano ele precisa da fé. Melhor, a fé ela acaba existindo em decorrência do ser humano. Viu? É o que? Dependente. Então a fé é abstrato. Substantivo abstrato. Menino, substantivo concreto. Não pode ser a letra A, como eu comentei, então vamos olhar para a nossa letra B, para ver se nós conseguimos observar o que a nossa questão pede, ok? A letra B nós temos fé de início. Olha, a palavra fé, comentei há pouco que ela é um substantivo abstrato. Então, é uma possibilidade da letra B ser a alternativa pela qual nós estamos procurando. Fofoca. Para existir a fofoca, é preciso existir pessoas, tá? Então, neste caso especificamente, fofoca, ele tem um sentido dependente. Ele não pode ser um substantivo concreto. Ele é um substantivo abstrato. Cruz já é concreto, mas não é a alternativa pela qual nós estamos procurando. Não é a A, não é a B. Vamos ver a letra C? Alegria, olha, uma virtude, um sentimento humano, momentâneo, né? Mas ele é humano, ele depende do ser humano para existir. E todos os sentimentos, todas as virtudes, enfim, são sempre substantivos abstratos. E olha, alegria, abstrato. Perfeito. Faca. Faca não depende para existir de nada, tá? A faca você pega, você pode cortar algo, mas você deixa ali no cantinho independente. É independente, tá? Então, nesse caso, é concreto. Aqui nós temos aqui, ó. Opa, abstrato já foi alegria, faca agora é concreto. Estamos indo na linha de raciocínio, isso é bom, tá? E por último, nós temos aqui a nossa palavra menino, que nós já tínhamos observado que é um substantivo concreto, tá bom?
Maravilha, turma, maravilha. Nós ainda temos outras questões. A quinta questão, nós já encontramos a alternativa correta, letra C. Nós temos aqui alternativa, perdão, a questão número 6, a questão número 7, a questão número 8, a questão número 9 e a questão de número 10. Perfeito. Essas questões eu vou deixar para posterior, para um outro momento, para a nossa próxima aula. Porque lembrando que esta semana é uma semana de recapitulação. Então eu vou aproveitar todo o nosso material, comentar da mesma forma que eu fiz hoje. O objetivo é fazer você realmente recapitular o conteúdo proposto em outros momentos da nossa aula, a fim de te auxiliar na sua avaliação. Então, eu espero ter ajudado a todos de alguma maneira. A nossa aula ela vai ser concluída por aqui. E caso você tenha alguma dúvida de algum conteúdo, você pode me procurar, me procure no privado. Essa interação que nós temos, ela é importante para a manutenção da nossa disciplina. Eu preciso que você me pergunte, indague, questione. Assim eu saberei quais são as suas dúvidas, quais são ou melhor, procurarei as melhores formas de te auxiliar em decorrência da nossa disciplina. É isso. Bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.